Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230. Hoje aqui nos claustros da Assembleia da República estamos com o deputado José Luís Carneiro, eleito do Partido Socialista, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. Muito bem-vindo. E o Sr. Deputado já exerceu várias funções executivas, das quais uma delas foi ter sido Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O que é que nós temos a aprender com as comunidades? Muito obrigado por esta oportunidade. Temos a aprender muito. São pessoas que partiram e, portanto, a decisão de partir é ela própria uma decisão difícil e exigente. Deixa-se a família, deixam-se os amigos, deixa-se um relativo sentimento de segurança para, muitas das vezes, partir para o desconhecido. E em todas as regiões do mundo, eu estive em todas as regiões do mundo, em muitas dezenas de países, viajei dentro desses países, desde o Canadá aos Estados Unidos, ao Brasil, à Venezuela, à Argentina, ou em África, Angola, Cabo Verde, África do Sul, ou na Austrália, desde Melbourne, Sydney, Perth, Canberra, ou à Nova Zelândia, em Auckland, Wellington, ou então em toda a Europa, desde a Suíça à Espanha, enfim, é possível encontrar portugueses que são autênticos exemplos de vida, pela coragem, pela determinação, pela inteligência e como, por um lado, contribuíram para afirmar a língua e a cultura portuguesas no mundo, afirmando-se, portanto, como um ativo estratégico da política externa portuguesa, mas também afirmando-se como fatores de desenvolvimento, como elementos ativos de desenvolvimento dos países de acolhimento, de tal forma que, quer no movimento associativo, desportivo, cultural, recreativo, empresarial ou económico, até à dimensão económica e política, hoje a nossa diáspora, que anda na ordem dos 5,3 milhões de emigrantes e luso-descendentes, que são estas duas dimensões, constitui um fator de relevo, de grande relevo estratégico, quer para o Estado, quer para as comunidades de acolhimento e também para as comunidades de origem, porque, como bem se sabe, os nossos emigrantes estão a remeter para Portugal cerca de 4 mil milhões de euros, são os dados de 2023 de remessas, mas além disso depois investem no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional do nosso país. E considera justo apenas serem representados por 4 deputados? Como sabe, eu estive na decisão de instituir o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. Julgo que acompanhou de perto esse assunto. Isto permitiu passarmos de 317 mil cidadãos recenseados no estrangeiro em finais de 2017 para mais de 1,5 milhão de portugueses recenseados no estrangeiro. Significa isto que nós demos direitos eleitorais, no fundo, demos, dizendo de outra forma, criamos condições para a participação eleitoral a cerca de 1.200.000 portugueses no estrangeiro. A participação eleitoral tem vindo a aumentar exponencialmente. As legislativas de 2015, para se ter uma ideia, julgo que voltaram cerca de 30 mil pessoas. No ano que passou, digamos, nas últimas eleições, já votaram cerca de 350 mil pessoas. Isto mostra bem o crescimento dessa participação. É claro que esta participação vai depois trazer consigo, está a trazer já, a outra discussão que vem a seguir, que é aquela que está a colocar. Então, e agora como é que vamos reforçar a representação dos deputados que representam os portugueses no estrangeiro? Como se sabe, nós temos hoje 4 deputados eleitos pelos portugueses no estrangeiro, 2 pela Europa e 2 pelo resto do mundo, por fora da Europa, e, do meu ponto de vista, faz sentido que numa discussão política responsável e alargada sobre a participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro, também possa haver uma reavaliação da importância de reforçarmos o peso daqueles que representam os portugueses no estrangeiro, mas esta é uma matéria relativa à Assembleia da República e exige uma maioria de 2/3 que
do meu ponto de vista, deve obedecer a um amplo debate e a uma grande convergência política. Já também na ótica eleitoral, ia-lhe perguntar se já falou com o Luís Montenegro depois de ele o ter mencionado positivamente sobre o processo que desencadeou para as eleições europeias para se facilitar o processo de eleições. Foi neste caso foi como Ministro da Administração Interna. Exatamente. Foi feito um trabalho com a Administração Eleitoral. Queria aqui deixar ficar uma palavra também de reconhecimento, por um lado, quando tratamos dos portugueses no estrangeiro, um trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministro Augusto Santos Silva, da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, liderada na altura pelo Sr. Embaixador Júlio Vilela, pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa e pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os diferentes partidos que votaram na Assembleia da República essas alterações. No que respeita ao voto em mobilidade, em todo o território nacional e também no estrangeiro, que foi uma experiência também de grande trabalho, de grande envergadura e de grande responsabilidade. Eu queria também deixar ficar uma palavra aqui, nomeadamente à doutora Isabel Oneto, que era Secretária de Estado da Administração Interna, na minha equipa, e também à Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna, que quer por uma mudança, quer para esta mudança do voto em mobilidade, foram essenciais. E também ao Parlamento e às senhoras e aos senhores deputados que trabalharam nessas alterações. Entre outros, houve vários, mas o doutor Pedro Delgado Alves foi uma das pessoas que trabalhou juntamente com outros deputados. Esta mudança foi uma mudança muito relevante, porque permite que o português que esteja em deslocação no território nacional, desde que previamente comunicando à administração eleitoral, possa votar. Alguém que é de Bragança e que esteja a passar férias no Algarve, ou alguém que seja do Algarve e que esteja na Covilhã ou em Castelo Branco, possam dirigir-se aos respectivos espaços de voto e possam votar. E mais do que isso, conseguimos também criar um mecanismo que permite que, como uma aplicação de telemóvel, se consiga perceber quais são as mesas de voto com menos afluência, para permitir que se dirijam às mesas com menos afluência e, portanto, conseguir agilizar o processo. Agilizar e dar uma maior flexibilidade e agilidade ao processo de votação. Tenho também uma questão acerca de, como mencionou, que também já desempenhou funções no Executivo, enquanto Ministro da Administração Interna no governo anterior, e tendo sido Ministro da Administração Interna e tendo no passado mês, infelizmente, tendo nós todos assistido a um episódio catastrófico e muito dramático aqui na região de Lisboa, por causa da tensão social que existiu e por causa, infelizmente, da morte a que assistimos no bairro do Zambojal, eu ia-lhe perguntar, dado que o Ministério da Administração Interna tinha e tem a tutela das forças de segurança, se há algum equilíbrio entre ter uma sociedade protegida e uma sociedade sem medo destas forças que neste momento não esteja a ser seguido. O exercício desta essencial função de soberania, que é a administração interna e, portanto, a administração da lei e a aplicação da lei, é sempre um exercício muito sensível, que exige muita inteligência, muita ponderação, muita adequação para estabelecer um equilíbrio entre as liberdades, os direitos e as garantias dos cidadãos, por um lado, e, por outro lado, o exercício da autoridade democrática do Estado. As forças de aplicação da lei têm todos os dias que trabalhar com este exercício feito no concreto, sabe? No concreto. E, portanto, é um exercício muito difícil. Eu queria deixar ficar, naturalmente, aqui uma palavra de gratidão e de reconhecimento pela dedicação e pela entrega de cerca de 43 mil mulheres e homens que diariamente permitem que nós possamos viver em liberdade e viver num país que tem vindo a ser reconhecido como um dos países mais pacíficos do mundo. Nós somos o 7º país mais pacífico no mundo, de acordo com um índice de segurança e de paz em termos globais, e somos o 4º mais pacífico na União Europeia. Por outro lado, de acordo com dados da própria OCDE, com avaliações que são realizadas de tempos a tempos, as forças de segurança estão entre aquelas instituições que merecem
maiores níveis de confiança da parte da população. E, portanto, este é um valor que é um valor essencial à salvaguarda do Estado de Direito democrático. Naturalmente que as dimensões que se vivem hoje em determinados territórios, em determinadas regiões, têm muito que ver com dimensões do desenvolvimento e da coesão. Ou seja, quando as forças da autoridade têm que exercer essa autoridade com uso da força, significa que algo de muito significativo falhou na vida da comunidade, na vida da sociedade, na vida daquela rua, na vida daquele bairro, na vida daquela comunidade. E, portanto, o mais relevante é procurar encontrar as causas mais profundas, tratá-las em termos de médio e de longo prazo, com políticas de saúde. Muitas das vezes, por exemplo, as questões ligadas ao tráfico de droga, são questões de saúde pública que têm que ser identificados, nomeadamente os consumidores, para serem encaminhados para efeitos de tratamento, nomeadamente no âmbito da prevenção da toxicodependência, da sinalização, do tratamento. Nós estamos entre os países cujas práticas são hoje reconhecidas como das melhores práticas por parte das Nações Unidas, como das melhores práticas internacionais, num trabalho que foi feito por uma geração que, na altura, com o primeiro-ministro António Guterres, lançaram o Instituto da Droga e da Toxicodependência para trabalhar nas causas e na prevenção. Outro exemplo está nas questões também da habitação, nas questões do emprego com dignidade e com condições de vida dignas, as questões ligadas aos transportes, à mobilidade, à habitação, ou seja, há dimensões de desenvolvimento social e económico das comunidades que tem que ser a primeira das nossas prioridades, o combate à pobreza, o combate às desigualdades e promover, digamos, políticas de boa inclusão. E depois há a dimensão proativa policial. Por isso é que eu, para quem nos está a ver e ouvir, sugeria que pudessem consultar, está publicada em Diário da República, a Estratégia Integrada de Segurança Urbana. Foi uma estratégia integrada de segurança urbana que desenvolvemos quando eu tinha funções de Ministro da Administração Interna, também num trabalho coordenado e acompanhado pela doutora Isabel Oneto e por vários investigadores, cientistas, personalidades com uma experiência em vários domínios, que desde 2006, 2007 procuraram desenvolver uma cultura de policiamento de proximidade, e a Estratégia Integrada de Segurança Urbana permite ver como é que, por um lado, estes fenómenos devem ser tratados a montante, do ponto de vista do trabalho social, em termos de redes sociais municipais, onde estão as freguesias, onde estão os municípios, onde está o Conselho Local de Ação Social, onde está o Conselho Municipal de Segurança e onde se podem decidir sobre se as respostas devem ser sociais ou se as respostas devem ser operacionais policiais. Há depois mesmo a modalidade dos chamados contratos locais de segurança e esta estratégia permitiu também criar depois um conselho coordenador em termos nacionais para que quando as questões e as respostas ficam bloqueadas em termos locais, nós possamos chamar ao nível da responsabilidade superior, decidir e mobilizar os meios humanos, técnicos ou financeiros para responder a essas necessidades. E nesse aspecto pergunto-lhe também, e aproveito que o Sr. Deputado foi autarca em Baião, com excelentes resultados eleitorais, aproveito para dizer, até que ponto é que muitas destas funções que as autarquias têm, que muitas vezes já não têm muita autonomia para as fazer, até que ponto é que se fosse dada mais autonomia para uma autarquia, se talvez o processo tivesse sido, não este específico, mas... Sim, precisamos de mais autonomia, eu concordo com o reforço, o governo do qual fiz parte, e liderado pelo Dr. António Costa, lançou o maior processo de centralização de que havia memória no nosso país, nas áreas da educação, da saúde, da proteção civil, da segurança social, enfim. Esse processo de centralização está em curso, quer para as câmaras municipais, quer para as comunidades intermunicipais, quer para as áreas metropolitanas e também no reforço das comissões de coordenação e desenvolvimento regionais. Mas eu diria que devemos agora avaliar essa experiência, extrair conclusões e, se possível,
reforçar a autonomia. Eu sou um defensor do reforço da autonomia do poder local, mas ao mesmo tempo também reforçar os meios humanos, os meios financeiros e, sobretudo, garantindo um caráter duradouro nas políticas, combater a pobreza e as desigualdades. Nós fizemos também um percurso que é positivo, mas ainda temos mais de 2 milhões de pessoas no limiar de pobreza no nosso país. E, portanto, combater a pobreza, que está muitas vezes na família ou nas famílias, isto demora o tempo de uma geração. É muitas vezes necessário acompanhar uma criança que entra no pré-escolar e acompanhá-la até que conclui o ensino superior e que entra no mercado de trabalho. Está a ver? Isto demora o tempo de uma geração. E, portanto, o que por vezes ocorre de negativo no país é que chega um governo e querem mudar as políticas que foram lançadas. O que, do meu ponto de vista, deve ser feito é avaliar o que correu bem, corrigir aquilo que correu menos bem e dar seguimento a políticas como estas que exigem tempo para produzir resultados. E, portanto, eu entendo que nas autarquias pode estar, está hoje, mas pode estar ainda mais, muitas das soluções para problemas, nomeadamente relacionados com fenómenos da exclusão, disrupção social, falta, digamos, de projeto de vida. E é para trabalharmos em torno de projetos de vida que nós devemos trabalhar. Tenho também mais uma questão e há cerca de um ano o Sr. Deputado foi candidato à liderança do Partido Socialista, que recentemente, por causa do Orçamento de Estado, viu-se o partido um pouco dividido em relação àquilo à questão de se deveria viabilizar um orçamento da AD ou não. Não lhe vou perguntar a sua posição, vou-lhe perguntar se caso... Ela é pública. Sim, exato. Caso fosse secretário-geral, e digo isto com a composição parlamentar que temos, porque não conseguiríamos saber qual seria se para as eleições tivesse sido o Sr. Deputado e não o atual líder. Se fosse secretário-geral, teria havido mais consenso? Antes do mais, a candidatura a secretário-geral. Eu, da vida, perdi e ganhei, e na vida, dado que estou a falar para pessoas que têm seguramente um futuro ainda maior que o meu, é muito importante sabermos ganhar e sabermos perder. Em democracia, ninguém perde, porque nós partimos com o nosso voto e depois há outros que acreditam nas nossas ideias, nos nossos projetos, e depois há uns que têm mais votos do que outros, mas todos têm votos. E, portanto, isso é uma representação. E devemos estimar, cuidar de garantir uma boa representação para que aqueles que confiam hoje voltem a confiar amanhã e outros que não confiaram possam vir a confiar. É um caminho. A democracia é um caminho de todos os dias. Sente-se descreditado todas as por não horas. ter ganho... Não. Como disse, sempre soube perder e sempre soube ganhar. Quando fui candidato à Câmara a primeira vez, não ganhei a primeira vez. Ganhei a segunda com 50%, depois com 68% e depois com 71,5%. Perto de 71,4%, do que foi assim. Fui até dos mais votados no país. Julgo que só mesmo houve uma autarquia, houve um autarca que teve uma décima, talvez, acima. E depois, quando fui candidato à Federação Distrital do Partido Socialista, não ganhei a primeira vez por 2% também, ganhei à segunda vez e depois à segunda vez houve, digamos, um consenso e não houve disputa na segunda reeleição que tive na Federação Distrital. Quando fui secretário de Estado das Comunidades Portuguesas também tínhamos um deputado pela imigração, passámos a ter 3, também julgo que reflete o trabalho que foi feito. Aqui também firmo por um imperativo de consciência, que era importante haver um debate democrático, aberto, sobre a forma como nos queríamos posicionar na vida do Partido Socialista. Em relação ao Orçamento do Estado, eu julgo que a decisão de abstenção foi uma boa decisão que, fundamentalmente, serviu o interesse do país no atual momento político. Temos uma guerra na Europa que tem tido efeitos muito nocivos sobre a nossa vida coletiva. Temos uma guerra que se tem agravado no Médio Oriente. Tínhamos também o processo de eleições nos Estados Unidos, que, como se vê, vai também trazer consigo alterações à concepção da ordem política, económica e até cultural internacional. E, portanto, termos umas eleições pouco mais de 6 meses depois, termos uma crise política pouco depois de umas eleições,
teria efeitos muito nocivos na nossa vida coletiva. Entendo que foi uma decisão de grande responsabilidade e foi importante que o secretário-geral do PS, deputado e meu colega deputado Pedro Nuno Santos, foi muito importante que tivesse tido essa decisão e essa coragem de decidir à luz também daquilo que era a expressão da vontade maioritária. Foi um voto corajoso, a abstenção. Foi também a expressão de uma maioria, digamos, de uma vontade maioritária, quer expressa no grupo parlamentar, quer também na Comissão Política. Mas nestas alturas há sempre aqueles que defendem a ruptura e aqueles que defendem o consenso, ou a consensualização. E quando se toma uma posição, eu diria que esta posição também foi uma posição de coragem, porque significou não fazer a vontade aos que desejavam uma ruptura política. Claro. Okay. Vamos agora passar a uma nova fase da entrevista, em que eu dou-lhe duas opções e o senhor deputado escolhe. E a primeira vou começar por escolher entre humildade ou ambição. Um equilíbrio entre as duas dimensões. Zurique ou Paris? Sabe que eu devo muito respeito às comunidades portuguesas e você não me queira fazer essa maldade. As duas são muito importantes, conheço bem as duas, temos expressões da nossa língua, da nossa cultura, da nossa identidade, e eu, por respeito às nossas comunidades, opto pelas duas. Livre ou PSD? Em termos de que tipo de opção? Se tiveres de escolher uma das opções que quiser. Eu julgo que a pluralidade é uma das condições fundamentais à vida democrática e são expressões que têm momentos distintos. Eu diria que mais facilmente se constitui uma aliança com o LIVRE, por exemplo, por uma eleição autárquica, certo, do que se constitui com o PSD por uma eleição autárquica. PSP ou GNR? São forças distintas. Sim. Uma é militar, a outra é civil. Ambas essenciais ao nosso sistema de segurança interna. Portanto, não deve haver uma fusão. Entendo que devem manter a natureza que têm, de polícias distintas, porque ambas são essenciais ao nosso sistema de segurança interna, que é também plural. E a sua pluralidade assenta naquela lógica do checks and balances, que é muito importante ter nos sistemas, por forma a que haja um permanente equilíbrio e autorregulação e autocontrolo sistémico, porque ele é benéfico para o conjunto sistémico. Campo ou cidade? Olha, o Eça de Queiroz escreveu A Cidade e as Serras num primeiro conto do século XIX, que era o conto Civilização. Editou no Brasil, depois editou cá em Portugal, e ele procura precisamente estabelecer o diálogo entre dois personagens. O Jacinto, que é o personagem urbano, que vive em Paris, com todo o racionalismo que estava na altura, que imperava na altura, com a técnica que era também o resultado desse racionalismo. E depois havia o Zé Fernandes, que era o homem simples do campo, e o que é certo é que o Jacinto, que veio de Paris, veio descobrir a felicidade na simplicidade, nas coisas simples do campo. Eu diria que eu sou alguém que procura também fazer um pouco essa síntese, porque eu nasci no campo, nasci no meio de transição entre o litoral e o interior, encontrei, digamos, a minha formação superior no meio urbano. Hoje vivo na cidade do Porto, já há vários anos vivo na cidade do Porto, é lá que tenho a minha família. Trabalhei desde jovem na cidade de Lisboa, quando vim para assistente na Universidade de Lusíada em Lisboa, onde vim fazer também o meu mestrado em Estudos Africanos, na altura na Rua da Junqueira, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Depois escrevi na imprensa também no Independente sobre política internacional e particularmente a política africana, tive, portanto, uma vida urbana. Depois, como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, conheci uma grande diversidade de metrópoles e de meios urbanos, de Paris a Washington, São Paulo, Nova Iorque, até Sydney, ou também uma capital fantástica que é Buenos Aires, ou Pretória, enfim. E depois fui aos bairros, nomeadamente de Joanesburgo,
fui à escola onde estudou o Nelson Mandela, estive aliás no funeral, tive essa honra, esse privilégio de estar no funeral da Winnie Mandela, que foi a companheira do Nelson Mandela, e portanto conheci e vivi, tive a felicidade, a honra, o privilégio de, servindo o interesse público e o Estado, viver essas diferentes realidades. E eu diria que essas diferentes realidades estão dentro de nós, estão também dentro de nós próprios. Há momentos em que queremos uma vida mais urbana, mais cosmopolita, mais agitada, mas também nos sabe bem aquela tranquilidade, aquela serenidade que o campo nos proporciona em determinados momentos das nossas vidas. Portanto, a nossa vida também tem que ser esse equilíbrio dessas duas perspectivas, de olhar a vida, de olhar o mundo e de olhar a forma como nós estamos na vida e estamos no mundo. NATO ou Exército Europeu? O esforço de defesa europeu deve ser construído no quadro da Aliança Atlântica. É, aliás, aquele que serve o interesse do nosso país. Portugal é um país que é simultaneamente europeu e atlântico e mediterrâneo, e que tem uma vocação de diálogo e que tem um poder funcional de relação com o mundo, e, portanto, aquilo que melhor serve também o interesse nacional é nós termos uma participação ativa na Aliança Atlântica, participando na construção daquele que é um projeto de reforço das capacidades europeias de defesa, e é isso que estamos a fazer. Livre-cambismo ou proteccionismo? Cá mais uma vez estamos. É por isso que eu sou, está a ver, um social-democrata, sou um homem do socialismo democrático. O livre comércio, a abertura, o liberalismo económico, a globalização são, digamos, dimensões que têm permitido ao mundo evoluir, crescer, tornar-se um mundo que aspira a maior justiça, maior dignidade, que permita realizar a nossa liberdade, com a nossa sensibilidade própria, com a sensibilidade de cada uma e de cada um. É, no fundo, este sentido de humanidade. Mas, ao mesmo tempo, também sentimos que um liberalismo e uma abertura desregulada produz muitas injustiças, produz muitas assimetrias. É por isso que eu sou, por exemplo, um defensor acérrimo do modelo de coesão e do modelo de desenvolvimento europeu, porque é um modelo que procura calibrar, procura harmonizar, por um lado, o crescimento económico com a justiça social. É por isso que se diz que é um modelo que quer ser competitivo, mas quer ser simultaneamente inclusivo e sustentável. Sustentável também na forma como nós estimamos e como cuidamos dos recursos que são de toda a humanidade e desta solidariedade intergeracional e com os compromissos com as futuras gerações. Por exemplo, quando nós dizemos assim, nós devemos procurar chegar ao fim de cada exercício orçamental e procurar reduzir a dívida pública. Porquê? Bom, primeiro porque isso fará com que o país tenha maior autonomia nas suas opções de política e a independência e a autonomia nacional é um fator essencial. Segundo, porque ao fazê-lo estamos também a garantir a liberdade para que as futuras gerações possam autodeterminar-se em relação ao seu próprio futuro. Uma geração que hoje cuidasse de utilizar todos os recursos disponíveis e deixar ficar todos os passivos e todos os déficits para as gerações futuras, seria uma geração egoísta, que não mereceria, não mereceria a oportunidade de vida que tem. Ora, é este equilíbrio que nós temos que procurar e também é esse equilíbrio que Mário Soares procurou e que desde então até hoje todos os socialistas democráticos procuraram. Se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade seria? Onde seria o próximo dia de Portugal? Bom, tem havido a tradição de realizar o dia de Portugal em Portugal, numa cidade portuguesa, tem andado a percorrer várias cidades, mas depois tem havido também a prática de realizar lá fora. Mas quais comunidades? Eu estive em Paris, estive em São Paulo e depois Rio de Janeiro, estivemos nos Estados Unidos e estivemos em Cabo Verde.
havia a aspiração de realizar, que ainda não se consumou, na África do Sul. Havia, aliás, esse compromisso público. Eu diria que se esse compromisso fosse cumprido, acho que era importante para a comunidade da África do Sul. É convidado para falar numa escola e pedem-lhe para sugerir uma pessoa de outro partido para ir consigo. Quem escolheria? Há vários. Eu gosto muito do Rui Tavares, gosto muito do perfil e da forma como ele se posiciona na vida política em relação aos valores que também defende, que procura defender. Não estamos de acordo, naturalmente, com tudo que defende e, contudo, é alguém que eu gostaria e poderia sugerir, mas, por exemplo, o Jorge Moreira da Silva, é também um social-democrata que aprecio. Gosto também do estilo mais contundente do Dr. Rui Rio, que é também de um outro partido. Tenho hoje, por exemplo, uma crónica no Diário do Minho com o Dr. Manuel Monteiro, ele à direita e eu ao centro-esquerda, e escrevemos uma crónica mensal em que sobre o mesmo tema nós apresentámos a nossa visão. Mas há várias personalidades que eu aprecio nos diferentes partidos. Agora, há algo que é relevante, que é o seguinte: nós estamos a ver um tempo muito exigente, há uma grande polarização das sociedades, essa polarização conduz a uma certa radicalização do próprio discurso público e isso leva a que por vezes as pessoas se fechem sobre si próprias e sobre os seus próprios partidos. E do meu ponto de vista, o que é relevante é nós podermos abrir mais os nossos partidos, abri-los ao diálogo uns com os outros e, por exemplo, participarmos mais em sessões uns dos outros. Sim. Por exemplo, o LIVRE convidou-me para a sua rentrée política e foi com gosto que estive numa iniciativa do LIVRE a falar sobre a forma como eu vejo a política das cidades. Hoje, já estive, há dias houve um grupo de cidadãos no Porto, convidaram-me por uma sessão para falar sobre as questões da segurança e da cidadania na cidade do Porto. Como cidadão que vive na cidade do Porto, foi o que disse, a maioria das pessoas que estavam naquela sala são pessoas do PSD, são pessoas do CDS, e portanto, foi o que disse, nós deveríamos fazer mais sessões destas, por um lado, para compreendermos os nossos pontos de vista e para procurar, muitas das vezes, o denominador comum, para conseguirmos avançar e progredir enquanto sociedade. 230 ou 180? 230, okay. Por uma questão, porque todos os exercícios que têm sido feitos de reavaliação do número de deputados conduzem a que os pequenos partidos sejam prejudicados relativamente à sua representação. Agora, é sempre possível encontrar... Eu sou defensor de um debate político alargado, como aliás defendi na campanha interna, sobre a reforma do sistema político, quer em relação à reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República, quer também em relação ao sistema de eleição para as autarquias. Assim como também a discussão que se deve fazer sobre a representação política regional. Sobre o número de deputados, não é, do meu ponto de vista, o assunto central, mas no quadro de uma discussão, eu sou defensor dos 230 porque é o modelo que melhor representa a pluralidade da representação política e parlamentar. E veja, olha, se por exemplo quisermos cuidar de uma outra representação das comunidades portuguesas, teremos aí, se reduzirmos o número de deputados, aí teremos uma outra dificuldade, que tem que ser, digamos, compatibilizada com esse objetivo. Passamos então à última fase da nossa entrevista, em que eu lhe direi palavras soltas e vou-lhe pedir para definir com uma palavra as palavras que eu irei dizer. Consulado. Serviço público de proximidade. Fall River. Fall River. Uma grande comunidade de muita expressão cívica, cultural, recreativa e política nos Estados Unidos da América. Ok. António José Seguro. Uma personalidade de grande integridade, de grande sentido de serviço público, um amigo. Democracia cristã. A doutrina social da Igreja tem valores e integra objetivos que são
em muito compatíveis com o socialismo democrático. Aliás, Bento XVI, num trabalho que tem sobre a Europa, refere precisamente que o socialismo democrático foi também uma forma de cumprimento da doutrina social da Igreja e de vivência do humanismo que está inscrito na própria doutrina social da Igreja. Braga. Um distrito pujante, empreendedor, com uma herança cultural, histórica, essencial à vida do país e que hoje é uma expressão da criatividade e da inovação no ensino, na investigação, no conhecimento e na capacidade para empreender. Keir Starmer. Não conheço. O primeiro-ministro britânico. Não percebi a sua... Peço desculpa que eu não percebi. Eu não percebi o que fosse, peço desculpa, eu não percebi a sua pronúncia. Corresponde a uma abordagem de equilíbrio de um trabalhismo reformista com o sentido das preocupações sociais, mas também com um grande sentido de realismo. Está a dar as suas provas, vamos aguardar pelas provas que dá no exercício de funções do poder. Corrupção. No plano legislativo, nós temos um dos quadros normativos mais completos de toda a União Europeia e talvez em termos internacionais. Do que há que tratar, do meu ponto de vista, é de uma cultura cívica de maior responsabilidade, que deve começar precisamente na abordagem da cidadania, desde a escola até à mais madura expressão dessa nossa cidadania e que deve, digamos, continuar a merecer o reforço dos meios relativos ao seu combate e ao seu escrutínio. Mas, permita-me esta imagem, os incêndios florestais, nós olhamos muitas das vezes para o combate. Se funcionou, se não funcionou. Mas devemos olhar para as causas mais profundas dos incêndios, para a atitude e o comportamento no uso de fogo, para a gestão ordenada da floresta, para o registro da propriedade do cadastro, para a sua identificação, para o seu registro, para a reforma da propriedade rústica. São as questões que não se vêem no imediato. O mesmo acontece com o combate à criminalidade. Nós olhamos para o combate se há polícia ou se não há polícia. Mas nós devemos preocupar-nos com as causas que estão na origem da criminalidade. As condições de vida, a disrupção social, a disrupção da pessoa, a sua desvinculação e o seu deslaçamento social. O mesmo acontece com a corrupção. Quando alguém tem uma atitude ou um comportamento que seja de corrosão dos seus valores, dos seus princípios, significa que essa pessoa teve falhas. Teve falhas e porquê é que teve essas falhas? É uma pessoa de que estamos a falar. E temos que ter, portanto, um sistema que procure, por um lado, criar essa cultura individual, essa cultura cívica de corresponsabilidade com os bens públicos e com os bens coletivos e, simultaneamente, atuarmos no quadro normativo e no quadro dos meios para, naturalmente, atalhar, sancionar os comportamentos que atentam contra esses... Eu sei que já não estamos nesta fase da entrevista, mas eu não resisto em perguntar-lhe. Acha que a maneira como o Primeiro-Ministro abordou o problema dos incêndios publicamente foi populista? Corresponde a um discurso que significa uma relativa cedência a uma abordagem que é, em certa medida, demagógica. Okay. Porque veio apresentar uma proposta para a criação de uma unidade especial para investigar os incêndios rurais. Ora, primeiro, essa tipologia de crime já está colocada como prioritária, olha, na última revisão que foi feita das orientações de política criminal, para a qual contribuí, juntamente com o Ministro da Justiça. Por outro lado, já hoje existem as chamadas equipas mistas, que juntam a Polícia Judiciária, que tem uma unidade especial para essa área, que juntam a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública,
e outros serviços, nomeadamente do Ministério da Defesa Nacional, para a fiscalização e para a investigação das causas dos incêndios. E, portanto, quando há estes instrumentos, do meu ponto de vista, o que se deve fazer do ponto de vista político é, por um lado, referi-los, referir esses instrumentos, e depois, se eles precisam de aperfeiçoamento, explicar às pessoas, aos cidadãos, que do que se vai tratar é de aperfeiçoar os instrumentos que já temos para corresponder a um objetivo. Temos que evitar, de facto, cairmos num discurso que seja um discurso facilitista, um discurso de facilidade, porque as questões são mais complexas do que, por vezes, as pessoas querem ouvir. Claro. Mas nós também, enquanto dirigentes políticos, temos a responsabilidade de produzir um discurso público que enalteça, que eleve os cidadãos e não que os diminua naquilo que é a sua cidadania. Já falou bastante sobre Portugal, mas é uma tradição do nosso projeto, que é, se pudesse definir Portugal numa palavra, qual seria? Um grande país, humanista e muito respeitado na vida internacional. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Confiança no futuro. Vivemos momentos difíceis, conturbados, mas Portugal é um país, Portugal e os portugueses. Encontrei expressões de respeitabilidade. Olha, por exemplo, na Ásia, havia há dias anunciar como uma grande novidade um encontro que ia haver no Sudeste Asiático sobre a importância das comunidades portuguesas na Ásia. Esses encontros, desde que fui secretário de Estado das Comunidades, eu pude estar num em Malaca, acontecem com regularidade na Ásia. E são comunidades que vêm dos pontos mais recônditos da Ásia para procurarem descobrir os ascendentes culturais identitários dos portugueses que estiveram na Ásia. Mas isto acontece no sul da Argentina, em Ribadavia, onde temos uma comunidade do Algarve que para lá foi trabalhar nas explorações de petróleo, ou em Edmonton, no Canadá. E, portanto, em todos os locais do mundo, esta é uma experiência única. Eu gostava muito que ela pudesse ser conhecida de todos, porque se fosse conhecida de todos, os portugueses tinham ainda mais orgulho em serem portugueses. Porque somos beneficiários de uma respeitabilidade cultural, linguística, sobre a forma como estamos na vida e como estamos no mundo, extraordinária, e é essa, digamos, essa mensagem de confiança no futuro de uma nação que é das nações cujas fronteiras territoriais são das mais antigas do conjunto dos Estados europeus e, portanto, temos também um saber secular e, portanto, uma mensagem de confiança no futuro e também de confiança nos representantes, porque aquilo que vejo todos os dias nas deputadas e nos deputados da Assembleia da República são, na generalidade da representação, preocupações com as suas localidades, com os seus territórios, com as questões da saúde, da habitação, dos transportes, da mobilidade, enfim, com a preocupação relativa às condições de vida dos nossos concidadãos. José Luís Carneiro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu. Agradeço também por terem assistido. Podem continuar a assistir às nossas entrevistas nas redes sociais. Estaremos de volta à Assembleia da República. Até à próxima.